Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Von Hatt e hoje a gente está em mais um Momento AgroCEO, dessa vez com o professor Fernando Cury Pérez. Professor Fernando, muito obrigado pela presença na nossa entrevista. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais do AgroCEO. Eu gostaria que o senhor começasse se introduzindo, contando um pouco mais aí para a audiência. Bom, primeiro, é um prazer, Felipe, estar aqui com vocês e falar sobre mim é sempre difícil. Um velho professor aposentado do Departamento de Economia e Administração da Exalc, que esteve com a Exalc e está desde a época em que quase a gente tinha somente cursos da área de agricultura, agricultura, floresta, pecuária, etc. Agora a Exalc virou quase um mini-campus, de fato um mini-campus da USP, tem diversos cursos. Então, é um prazer estar aqui e poder falar desse amadurecimento que aconteceu particularmente no Departamento de Economia e Administração com o desenvolvimento de conhecimentos na área da administração do agro. Ok, professor, muito obrigado. E a gente está falando hoje do AgroCEO, um programa de transformação estratégica para gestores do agronegócio. Professor, uma dúvida recorrente que chega até a gente é a questão da definição de liderança estratégica, né? A gente olha a teoria, a gente olha os processos teóricos e existem provavelmente mais de 100 definições de liderança das diversas formas. Eu queria que o senhor passasse um panorama para a gente. O que é essa liderança estratégica em termos de definição? A liderança, como você falou, é um termo extremamente amplo, mas que na linguagem, e especialmente na figuração popular, pensa-se sempre em liderança pragmática, liderança, vamos dizer, de grandes massas, de capacidade de levantar grandes grupos. Não, nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando, e a liderança estratégica tem a ver com a percepção por parte de alguém, e é esse o papel do líder, a percepção de oportunidades de negócio, de mudanças em cenários e os correspondentes consequências para os negócios e, a partir dessa percepção, a competência de comunicar, de mobilizar pessoas no sentido de um enfrentamento, de uma atuação nessas mudanças que são estão acontecendo muito rapidamente em toda a área, principalmente de tecnologia, as mudanças institucionais no agro e o que isso vai impactar cada negócio ligado ao agro. Perfeito, professor. Quando o senhor fala, né, as percepções, o líder ele deve ser esse agente de várias percepções, né? Como um líder ele pode desenvolver esse tato, essas percepções? É mais através dos estudos teóricos ou é também muito através do contato com pares, como a gente acredita aqui no AgroCEO? De fato, quando você fala em estudo teórico, uma das limitações muito sérias da administração, da ciência da administração, é que ela não tem teoria desenvolvida suficientemente. A administração, ao contrário de outros ramos da ciência, como a física, a genética, a química, etc., a biologia, a administração não tem teorias testadas, geralmente aceitas.
Então, é por isso que em administração você estuda muito caso. Então, você precisa estudar casos, olhar exemplos e, acima de tudo, comunicar-se e entender como é que cada exemplo pode ser absorvido e pode ser utilizado no sentido, evidentemente, desse processo adaptativo. Com esse ritmo de mudança do mundo moderno, você tem que conhecer e ser capaz quase que de prever efeitos que novas tecnologias, novas mudanças institucionais. O Brasil é um exemplo de um mundo, de um nível de mudança institucional absurdo. Nós estamos vivendo, inclusive, um caso no mundo inteiro, nós somos um caso no mundo inteiro de instabilidade institucional, muito derivado de instabilidade jurídica e de outros tipos de instabilidade que nós temos. Então, nós precisamos ver e socializar com outros CEOs, com outros gestores, como é que eles estão enfrentando essas mudanças que estão constantemente chegando. E ao falarmos de mudança, né, professor, a gente entra já em uma parte do perfil de um líder estratégico, né? Se ele está adaptável às mudanças, ele é resiliente. Quais que são outras habilidades, skills que esse líder estratégico precisa ter essencialmente, sobretudo inserido, né, no ambiente que a gente está aqui hoje, que é o do agronegócio? Quem estuda estratégias tem um quase ditado muito importante que diz que nós vivemos, os empresários vivem no dia a dia, eles vivem praticamente apagando fogo, eles vivem cuidando do imediato e deixam o importante para depois. A percepção estratégica, a visão estratégica é você não perder de vista esse aspecto importante. Para onde que você quer ir? O que você quer? Aonde que você quer chegar? Veja, a ideia, a estratégia tem muito da perspectiva de mais longo prazo. Como é que eu vou para lá? Tá certo? Que caminhos que eu vou escolher para chegar lá? E a gente até tem uma das palestras de um módulo, ela chama, né, do operacional ao estratégico. Um pouco, né, da atuação do AgroCEO é referente a isso. Levar o nosso agroempresário, gestor do agronegócio, de um ambiente de curto prazo, de 1, 2 dias, de tarefas diárias ali, para um ambiente de pensar há 10, 15 anos, né, professor? Isso é fundamental. Veja, eu sou velho o suficiente para me lembrar da época em que a nossa agricultura era pouco científica, no sentido da absorção de conhecimentos científicos. A nossa revolução científica é muito recente no agro no Brasil. E as pessoas podiam, puramente na base do aprender fazendo, conseguir um relativo sucesso naquele ambiente. Hoje isso é muito mais difícil. Por quê? Porque só fazer aquilo que você estava acostumado a fazer já não é suficiente nesse mundo em transformação tal como nós estamos vivendo hoje. Perfeito. Professor, e a gente já adentrou um pouco, né, nessa discussão acerca do método que o AgroCEO trabalha para transformar esse líder em um gestor estratégico, né? Até tem o nome anotado. O método que a gente usa é o ciclo de aprendizagem vivencial, o CAV.
Professor, se o senhor puder explicar um pouco mais dessa metodologia, os diferenciais dela, o que ela tem de especial ali no cerne dela? Quem está nos assistindo sabe que há uma preocupação em nomear corretamente. Esse não é, o AgroCEO não é um curso, é um programa. Por quê? Porque o AgroCEO é uma construção coletiva. Quem estudou muito bem processos de construção a partir de vivências, de experiências, foi Kolbe, David Kolbe, um psicólogo, um pesquisador americano, um professor lá na Universidade Americana. Ele conseguiu sintetizar bem como é o processo, que é um processo quase natural da acumulação de conhecimentos a partir de vivências experienciais. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos palestrante, uma pessoa que mostra cenários, que mostra grandes situações para o grupo, ou situações, vamos dizer, analiticamente desenhadas. Essa pessoa vem, cada um analisa, no seu caso, o que daquilo é relevante, o que foi relevante daquela sugestão que foi apresentada, e acima de tudo, e aí vem o CAV, o ciclo de aprendizagem vivencial, a partir dessas percepções, dessa vivência em comum e dessas percepções, como é que pode se generalizar e criar conhecimento a partir disso. O conhecimento, nesse caso, é gerado, não simplesmente derivado de uma teoria. Lógico, o que você tem de teoria, você traz. Entende? Então, o CAV tem um momento em que você diz, olha, teoria aqui sugere isso, isso, isso. O que nós estamos vendo que aconteceu? Foi isso ou não? Aconteceu desse jeito ou não? E daí você vai para uma síntese de novos conhecimentos. E dentro desse método, né, o próprio palestrante ele funciona como um facilitador da discussão no final das contas. Professor, qual que é o benefício para o pessoal que pratica esse método, que leva a sério essa ideia de compartilhamento? O que ele leva de benefício intrínseco para casa, para a empresa dele, no final das contas? Eu acho que é quase todo o benefício que é possível numa área onde você não tem teorias bem desenvolvidas. Se nós estivéssemos falando de um curso de física, você tem que ouvir o professor fazer exercícios de uma coisa que você já sabe. Okay? Mas em administração isso não existe ainda, infelizmente. Possivelmente nunca vai existir. E é por isso que o administrador tem uma remuneração própria. O gestor, ele é responsável por gerar uma remuneração exatamente porque não existe esse conhecimento. Há um risco, tá certo? Que o financiador e os donos dos recursos põem ali. Então, ele leva para casa o que é possível em termos de aprendizagem coletiva, de criação de conhecimento nessa área fundamental do conhecimento humano, que é a gestão, a administração. E professor, né, pensando em conteúdo, ideias que o nosso participante ele vai levar para casa, você também enxerga o nosso participante incentivando esse mesmo comportamento com a equipe dele, um comportamento de discussões,
de entender soluções integradas, ele pode levar também do AgroSeo um pouco desse método para dentro das empresas dele? Claro, à medida que ele acha que isso é vantajoso, que ele absorve, que isso passa a ser parte do novo conhecimento dele, aí certamente ele vai usar. Eu pergunto porque a gestão de pessoas é um tema que permeia toda a programação nossa, né, em uma série de tópicos. E uma pergunta que sempre chega dos líderes para a gente é assim: como eu posso motivar e inspirar minha equipe a encontrar essas soluções estratégicas para o negócio, ainda que aquela pessoa esteja muito no dia a dia, no operacional? Como eu posso incentivá-lo a trazer uma contribuição estratégica para o meu business? Esse é algo muito interessante para a gente considerar. Veja, existe uma enorme literatura sobre perspectivas de visões estratégicas. Acontece que essa literatura está, o grosso dela, ou quase toda, focada em grandes corporações, em corporações. Mesmo quando você fala, aqui na escola de administração da Exalc, para não dizer em praticamente todas aí no Brasil, quando você fala em empresa familiar, você fala em empresa familiar da Ford, empresa familiar da DuPont, ou empresa familiar do Grupo Hermílio de Moraes. É familiar, mas você está falando em corporações. Acontece que nas empresas do agronegócio, especialmente naquela para a qual o programa AgroCeo foi desenvolvido, está sendo construído, nós estamos falando das empresas do meio aí. Nós não estamos falando do middle market. Nós não estamos falando de grandes corporações. Tá certo? Grandes corporações, as escolas de administração no Brasil, no mundo, estão muito bem servidas. Nós estamos falando aqui das empresas do agronegócio brasileiro, onde, olha os resultados que o Sebrae mostra aí, o grosso, a grande maioria é familiar e não profissionalizada no sentido de escala, de tamanho. Não se tratam de corporações. Para essas, você não tem literatura. De fato, a deficiência é muito maior. Você conversa com os CEOs, que nunca se chamam assim, ou são chamados, mas você conversa com o gestor, com o CEO dessas empresas do middle aqui, nenhum deles tem as suas estratégias explicitadas. Se ele não tem a estratégia explicitada, ele tem na cabeça dele. Todo mundo tem. Todo criador de empresa tem a sua estratégia. Mas quando ela não é explicitada, como é que ele comunica? Qualquer caminho serve, né? Ele não sabe comunicar no sentido de botar o pessoal no mesmo barco e pedir que todos remem no mesmo sentido. Olha, nós estamos indo para lá. Então, isso acaba dando problemas de percepções opostas ou divergentes, que é o pior dos mundos para os membros, por exemplo, de uma família que gere uma empresa do agronegócio do milho. Bacana, professor. E entrando, né, no tópico middle market, a gente nota que claramente é uma série de desafios, né, nesse segmento, nessa fase das empresas, sobretudo as familiares. Quais são esses desafios? Como que a gente traz esses desafios para dentro das discussões do AgroCeo? Pode dar um panorama para a gente nesse sentido? Olha, como trazer isso para dentro? Convidando AgroCEOs para que eles venham e tragam a sua experiência. E é nisso que nós
Nós estamos trabalhando. Nós temos os 4 coordenadores do programa, professor Pedro Marcos, professor Pedro Melo, professor Zé Neto e eu, nós temos muita experiência, afinal, muito contato com gestores do agro, mas nada para comparar com a vivência que cada um tem, entende? Dentro do seu negócio e como essa pessoa, o que você pode fazer, e é o que o AgroCEO faz, é convidá-los a vir aqui, apresentar o seu caso, seus desafios, os seus problemas, seus desafios, suas perspectivas, socializar isso e todo mundo sai ganhando. Isso vira um jogo que todo mundo ganha. É por isso que nós insistimos muito, nós todos, que esse network, essa formação do grupo, essa interação é o aspecto mais importante do programa. Então, o programa é fundamentalmente participativo. Não venham esperando que você pode passivamente sentar e absorver. Isso não é parte do programa. Venha participar no sentido de trazer sua contribuição, seus eventuais erros e acertos, e aí sim você tem chance de levar alguma coisa. E até vale a pena ressaltar, né, um pouco sobre o nome, AgroCEO. O AgroCEO, ele é só para CEOs? Não, pessoal, o AgroCEO ele é feito para gestores e líderes do agronegócio, sejam eles tomadores de decisão, executivos, conselheiros e todo tipo de pessoa que exerça um grau de liderança no agronegócio. Por isso você é mais do que convidado para vir aqui compartilhar os desafios, as oportunidades com o grupo e sair daqui com uma discussão enriquecida também. E professor Fernando, para a gente finalizar, eu queria fazer a pergunta, o que esperar da turma do AgroCEO de 2023? Quais são as expectativas? Quais são as novidades? Conta um pouco mais para o público. Olha, a primeira turma sempre é uma turma com a qual a gente aprende muito e é parte do processo construtivo, claro. Por sorte, nós tivemos uma excelente primeira turma do AgroCEO no ano passado e conseguimos contribuições valiosíssimas. Agora, a nossa expectativa, especialmente com base nas entrevistas que estão sendo feitas com os potenciais candidatos, é extremamente alta. A régua está subindo. Então, esse é um aspecto que nos deixa orgulhosos, porque está subindo, o pessoal realmente para o qual nós desenhamos o programa está entendendo e vindo. E isso nos dá muita alegria, expectativa, aumenta a responsabilidade, evidentemente, mas com certeza nós vamos entregar alguma coisa de valor para eles. Ótimo, professor. E para você, que é esse decisor, esse líder do agronegócio, as nossas inscrições aqui para o AgroCEO Turma 2 de 2023 estão abertas, pessoal. A gente vai ter as inscrições abertas até o dia 31 de março, fique ligado, o link está aqui na descrição. E a primeira imersão presencial aqui em Piracicaba ocorre nos dias 14 e 15 de abril. A gente espera vocês. E professor Fernando, muito obrigado pela conversa com o senhor, foi muito produtiva e agradeço. Obrigado, eu é que agradeço pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.